Se você já sabe o que é Visual Law, muito provavelmente você já se perguntou: será que os juízes gostam disso? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente se eles gostam, se eles não gostam, como que eles gostam. Vamos responder todas essas perguntas de uma vez e eu vou te mostrar com dados, com números, uma pesquisa feita com a magistratura federal e a magistratura estadual. Essa pesquisa ela foi realizada por um grupo de pesquisa chamado Visual Law, que ele é organizado por um dos maiores nomes do Visual Law e do Legal Design, dos primeiros a falar sobre esses temas no Brasil, que foi justamente o professor Bernardo Azevedo. Ele que organizou esse grupo e eles fizeram uma pesquisa com os magistrados federais e estaduais e hoje nós vamos aqui desvendar esses dados então e chegar a algumas conclusões sobre isso também. Bora lá! Eu coloquei aqui primeiro para vocês a primeira parte da pesquisa, né, que foi quando os juízes foram perguntados quais os maiores problemas das petições atualmente. Depois, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui na descrição o link para essa pesquisa, tá, gente? Tem a pesquisa realizada tanto com a magistratura federal quanto com a estadual e, basicamente, os resultados foram muito similares. Eu vou deixar as duas aqui para vocês analisarem, mas vamos analisar e tirar as nossas conclusões. Então, qual o maior problema das petições atualmente? Em primeiro lugar, a argumentação genérica. Segundo, redação prolixa. Número excessivo de páginas, transcrição excessiva de jurisprudência, má formatação da peça e uso excessivo de destaques no texto. Essa questão da argumentação genérica, ela de fato é uma questão assim doentia nas petições. Por isso que eu trabalho dentro do MCR, que é o meu treinamento completo, para fazer petições mais eficientes e persuasivas, eu trabalho justamente a criação de títulos estratégicos que vão nortear a sua argumentação. Sair dessa dos fatos do direito e do pedido, a gente sai da prova da OAB muito engessado, né? A gente sai, aquela estrutura que a gente tem que observar para fazer a prova, ela nos engessa muito. E aí, com isso, a gente acaba tendo que cumprir muitos requisitos para fazer petições que não fazem o menor sentido na prática. E aí a gente acaba tendo essa argumentação genérica. Até porque a gente constrói muito... a maior parte da litigância hoje em dia é uma litigância de massa. E aí os escritórios eles trabalham muito com petições que são modelos, e esses modelos acabam contendo muito de argumentação genérica, pouco casuística, pouco atrelada ao caso, que é justamente o que eu ensino dentro de um dos meus mandamentos da persuasão em juízo, que é menos direito e mais fato, que é justamente o que vai reduzir essa questão da argumentação genérica. Então, daí a gente tem redação prolixa, tá diretamente atrelado com a argumentação genérica, mas é basicamente a questão de ficar repetindo. A gente sente que as petições não estão sendo lidas e por isso a gente precisa repetir várias vezes o argumento mais forte, mas não é assim que você chama atenção para ele. Por isso que dentro do MCR eu também ensino como fazer o seu argumento mais forte brilhar. Porque justamente essa redação prolixa é a gente achando que quanto mais a gente repetir, mais chance daquilo fixar na cabeça do leitor. Só que a gente desconsidera que o nosso leitor faz leitura dinâmica. Se você repetir, muito provavelmente aquele parágrafo vai ser pulado e os subsequentes também. E com isso você tem uma queda na sua força argumentativa, tá bom? Então, sem repetição por aqui, número excessivo de páginas, que é acarretado tanto pela argumentação genérica quanto pela redação prolixa, transcrição excessiva de jurisprudência, o juiz conhece o direito, não dá para ficar ensinando direito para o juiz e achar que é volume de jurisprudência que vai fazer a sua tese ser forte. Pelo contrário, é a forma como você atrela fatos e direito de forma estratégica e coloca a jurisprudência de uma forma estratégica também, para chamar a atenção do seu leitor e não apenas colocar volume. Volume não convence nada. É a forma como você coloca a jurisprudência. Por isso que uma boa jurisprudência vale muito mais do que páginas e páginas de jurisprudência. Má formatação, aquela formatação cansativa, carregada, às vezes sem espaçamento entre as linhas, as margens muito pequenas. Isso também faz com que a sua petição ela gere desconforto cognitivo no leitor. Então isso acaba sendo também um grande problema nas petições. E uso excessivo de destaques no texto, então aquele famoso marca-texto amarelo que eu tenho horror, né? Usar a caixa alta demais para poder achar que a caixa alta vai
dar força no seu argumento, e não vai, né? A caixa alta dá a impressão de que você tá gritando com o leitor, ainda bota caixa alta, sublinhado e marca texto, aí acabou, né? Aquilo que incomoda o leitor, assim, em uma primeira passada de olho. Então, cuidado com o uso excessivo de destaques no texto, porque isso também é um problema nas petições. E aí, os magistrados foram perguntados logo em seguida sobre o que torna uma petição mais agradável para leitura e análise. E aqui a gente tem disparado, né, uma redação objetiva, então eles realmente querem que a gente escreva pouco. Escrever pouco não é fácil. Escrever pouco é mais difícil, mais desafiador do que escrever muito. Não tem aquele ditado, aquele autor que escreveu, estava sem tempo para escrever uma carta curta, então escrevi uma carta longa. Gente, é fato, síntese não é simples, mas uma vez que você adquire o poder de síntese, que você treina essa habilidade de sintetizar, que você entende como sintetizar de forma eficiente, dentro do MCR eu explico como você consegue sintetizar. Lá tem os mandamentos da persuasão em juízo, que são justamente para vocês conseguirem sintetizar com mais habilidade. E aí, essa redação objetiva, ela é realmente um exercício que a gente tem que fazer, principalmente na hora de revisar. Quando a gente revisa, é a hora que a gente faz aquela famosa faxina na petição. Boa formatação da peça, né? Então, trazer aquela leveza, uma peça que não esteja carregada em termos de destaques exagerados, que esteja com algum espaçamento entre as linhas, que tenha uma margem adequada também. Redução no número de páginas, consequência da redação objetiva. Combinação de elementos textuais e visuais, isso daí já foi 38,6%, e uso de destaques no texto. Então, tem que realmente ter cuidado, porque isso tem incomodado eles. Agora, quando a gente pensa na questão dos destaques e nos elementos visuais, é importante a gente analisar essa próxima página da pesquisa, que é justamente aonde fala que, em seu gabinete já recebeu alguma petição com documento, ou documento com algumas dessas características. Aqui é se ele já recebeu. E aí aqui é justamente a opinião deles. Não devem ser usados. Aqui, aceito qualquer tipo de elemento visual, 43%. Com certeza esse número já cresceu quando essa pesquisa foi realizada, que tem mais de 2 anos. Então, com certeza, esse número já cresceu justamente porque cada vez mais os juízes têm sido adeptos. Mas o mais importante de tudo tá nesse gráfico aqui. Gente, quando eles foram perguntados se o uso de elementos visuais facilita ou dificulta a análise da peça, eles entenderam que facilita desde que usado com moderação, que foi o maior, resultado. Isso é a grande chave. Os magistrados, eles responderam conforme a experiência deles, mas isso daqui reflete nada além do que os princípios de design escancarados. Isso daqui é princípio da familiaridade puro. Se você foge muito do padrão que o seu leitor está acostumado e não traz uma leveza no olhar, um conforto cognitivo para ele, ele vai gerar estranhamento, o documento vai gerar estranhamento. Por isso que eles pedem para que sejam usados os elementos visuais com moderação, com parcimônia. E essa moderação, essa parcimônia está em justamente você utilizar os elementos visuais quando for necessário. E quando que você vai saber que esse elemento visual é necessário? Quando a informação na forma textual não consegue explicar suficientemente bem aquela informação que você quer passar. Quando a forma textual está insuficiente, é aí que você vai usar o elemento visual. Ou então, quando você precisa dar destaque, dar ênfase para um determinado argumento que é mais forte. Não necessariamente você precisa enfatizar todos os argumentos da sua petição. Isso, inclusive, faz você perder força argumentativa. Quando você tem um argumento realmente bom, é ele que tem que brilhar na sua peça. Dentro dos meus cursos, tanto do MCR quanto Memoriais de Impacto, eu ensino a selecionar o argumento mais forte, a você identificar esse argumento mais forte, para você conseguir fazer ele brilhar de forma mais estratégica e eficiente. Então, tudo é estratégia. Essa moderação, essa parcimônia está justamente em você ser estratégico ao usar os elementos visuais, ao formatar a sua peça. É você fazer com técnica, é você estudar antes de sair fazendo da sua cabeça. Então,
Olha só como que isso ficou refletido dentro dessa pesquisa. Olha só as petições, gente. A petição mais comum, eles mostraram esses 3 tipos de petições. A petição que mais gerou estranhamento é a mais diferentona, com cara de capa de revista, com cara de outro documento que não o jurídico, por conta da violação do princípio da familiaridade do design. A do meio, eles até gostaram. Mas a que eles realmente tiveram mais familiaridade, se sentiram melhor para ler, foi a que tem a formatação mais tradicional. Por isso que eu sempre aposto num legal design, num visual law bem minimalista. E se esse vídeo foi útil para você, já encaminha para aquele colega advogado que fica se perguntando se juízes gostam ou não de visual law. E se você quer aplicar o visual law da forma mais eficiente e estratégica possível, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você conhecer os meus cursos. E não esquece de se inscrever no canal, porque em breve eu trago mais pesquisas e mais casos práticos por aqui.